o pivô, digamos, o estupim da suspensão da sessão foi um bate-boca entre você e o presidente. Chegando por aqui Xavier, chegando por aqui Francisco de Assis Souto T. Depois eu observei que os ânimos já estavam mais tranquilos, eu conversei com o presidente, conversei com você, as duas matérias foram ao ar hoje no Jornal da Manhã. Muito boa noite. O que foi que aconteceu ontem, vereador? Boa noite, Jarbas. Boa noite a todos os ouvintes do Panorama do Vale. Na verdade, é o seguinte, o que aconteceu foi apenas um ofício que tinha sido protocolado na casa desde as 11h45, e quando foi na pauta do dia não foi colocado, e nós perguntamos o porquê. E daí houve aquele desentendimento, como você bem falou aí, aquele mal-estar por parte mal interpretada. Nossa parte foi apenas perguntar e pedir isso aí, mas de nossa parte tudo tranquilo, como sempre cobramos em outros requerimentos que colocamos, em outros projetos de lei, apenas a justificativa do porquê. E aí nós não obtivemos essa resposta do porquê. Entendeu? O presidente chegou a alegar que a mesa é soberana. O senhor deu entrada a tempo, mas mesmo assim a mesa poderia não ter colocado o seu requerimento, vereador? Sim, a mesa tem a prerrogativa de entrar em pauta aquilo de que o presidente achar necessário. Agora, acredito que não só apenas os requerimentos que sejam de interesse do presidente, mas sim todos os requerimentos que entram naquela casa em comum acordo para a população, para todos. Então, na verdade, não é uma coisa pessoal individual. Chegando por aqui o vereador João Paulo, o vereador Paulo Brito, o vereador Francisco de Assis Souto, Xavier, eu já falei. Deixa eu ouvir agora o vereador Francisco de Assis Souto. A expectativa muito grande, existia uma expectativa ontem de que a eleição acontecesse ontem, mas também existia a informação de que a eleição poderia ser transferida até o dia 29. Como foi que você recebeu essa informação, já que por volta das 16h30, 17 horas, o Diário Oficial publicou a suspensão da eleição? Boa noite. Boa noite, Jarbas. Boa noite, ouvinte do Panorama do Vale. Eu gostaria de saudar a todos aqui na pessoa do vereador João Paulo. Gostaria de saudar a todos os ouvintes na pessoa do meu pai Nestor, que aos seus 86 anos é um ouvinte assíduo, né? Eu, neste momento, antes de responder sua pergunta, eu gostaria, em nome do Legislativo, em nome da instituição, pedir desculpa à população pelo ato do que se aconteceu ontem naquela casa legislativa. Você não é a favor daquele tipo de coisa? Com certeza, até porque quem me conhece a minha índole, sabe que eu sempre respeitei o princípio da isonomia, que está contida lá na Constituição, no seu artigo 5º, que diz que é igualdade para todos. Então é o seguinte, porque este grupo aqui serve para votar e não serve para ser votado, né? Infelizmente, nós não podemos, quando eu falo nós, eu falo a casa não pode ser responsabilizada por um ato individual de 1 ou 2 ou 3 parlamentares. Cada um é de maior, deve ser responsável pelos seus atos, e infelizmente a gente fica um pouco assim triste, porque de uma forma assim, digamos assim, um ato arbitrário, suja a imagem do legislativo, né? Aquilo ali é uma casa, uma instituição que representa o povo. Sim. E às vezes um ato de 1 ou 2 isoladamente suja a imagem de todo um trabalho que é feito naquela casa. Em relação ao ato da eleição, eu vejo com naturalidade. Até porque, se você me perguntar assim, você se arrependeu de votar no presidente João Wallace?
Eu votei, fui uma das pessoas que, junto com Paulo Brito, João Paulo, que encabeçamos a eleição dele. Se você perguntar assim, você se arrependeu de ter votado nele? Eu digo que não. Até porque você só conhece as pessoas quando ela exerce um cargo. Então, a presidência foi um estágio para que as pessoas o conhecessem como gestor. Então, é o seguinte, cada um é responsável pelos seus atos. Então, é o seguinte, eu não vou chegar aqui e dizer, não, eu estou arrependido porque eu votei no presidente Wallace. De forma alguma, votei em João Wallace. Então, é o seguinte, a forma como ele tem conduzido o legislativo, então tem duas coisas que vai ser feita. O primeiro são os pares, os edis que vão julgar a eleição, né? E a gente está vendo que ele não conseguiu fazer a sua chapa ele como candidato, então já mostra uma insatisfação para os próprios edis. E a população está vendo a forma como ele está conduzindo a casa. Em relação à questão do adiamento da eleição, existia uma prerrogativa dentro do regimento da casa que a eleição poderia ir até a última sessão ordinária do período, até o dia 29. No entanto, esta eleição já tinha sido reaprazada. Quem é que não lembra da eleição de 2017, quando esse mesmo grupo, sem contar comigo e João Paulo, 2018. Mas começou desde 2017, né? Então, deram entrada e essa eleição foi judicializada. E depois ele, num ato da mesa, que a mesa é composta pelo presidente, o Wallace, Paulo Brito e Elisângela. No ato da mesa, no dia, assim, não salvo a memória, 25 de janeiro, a mesa reaprazou e marcou a eleição para o dia 20 de novembro. Com exceção que Paulo Brito, na ocasião, foi contra, mas como a maioria foi convocado, a mesa é soberana, então... Teve uma situação que vocês votaram a favor de mudar a data da eleição, reaprazar a eleição? Chegou a participar de algo semelhante? Não, a eleição foi reaprazada justamente nesse dia 25 de janeiro. Foi reaprazada, marcada no Diário Oficial para o 20 de novembro. De novembro. Então é o seguinte, o regimento diz que para que pudesse ser reaprazada novamente, teria que acontecer um fato excepcional. Teria que acontecer um fato excepcional. E esse fato não aconteceu. Infelizmente, foi a vontade da mesa. A mesa achou por bem prorrogar para o dia 29 e nós cometemos, temos que aceitar, não vamos fazer nenhum... Você aceitou com naturalidade essa mudança? Eu aceitei com naturalidade, sem nenhum problema. Até porque, Jarbas, eu acredito o seguinte, eu sou sempre aquela pessoa que sempre respeitei a vontade da coletividade. Então é o seguinte, aqui todo mundo sabe, eu não pedi para ser candidato. Então, essa candidatura ela foi construída dentro de um consenso de líderes. No entanto, não vamos fazer dessa candidatura um campo de batalha como alguns estão querendo fazer. Então, as pessoas estão querendo, tem alguns edis que estão querendo levar a coisa para um lado pessoal, achando que nós vamos perder a nossa postura e sair da nossa linha. A nossa linha sempre foi uma linha de respeitar as pessoas e tentar fazer a coisa com transparência. Então é o seguinte, a nossa candidatura, ela foi construída, ela não foi imposta, então ela foi uma candidatura construída. Então, em nenhum momento eu ia, por exemplo, chegar e tentar desconstruir uma decisão da mesa, né? Apesar de que a decisão era equivocada.
porque não existia um motivo superior para que a eleição pudesse ser reaprazada. Mas a gente tem que respeitar o regimento e respeitar a vontade da mesa. A mesa é composta pelos vereadores Paulo Brito, a vereadora Elisângela Albano e o presidente. João Wallace. São 3 votos. Verdade. Então, se ele tiver 2, Ele a maioria é soberana. Né? soberano, é verdade. Mas o vereador Paulo Brito, ele teria que ter sido convocado também? Com certeza, o regimento deixa claro que a mesa tem que ser convocada os 3 integrantes. Isso não aconteceu. E o vereador Paulo Brito estava conosco lá, nós estávamos lá na Câmara, e houve a reunião no gabinete do presidente, os 5 vereadores, tomaram a decisão e não convocaram a mesa. Como era para ter feito, como era para ter sido feito, como foi feito no dia 25 de janeiro, que Paulo Brito foi convocado, ele discordou, mas os dois, como era a maioria, marcaram para o dia 20 de novembro. Mas, infelizmente, eu só lamento uma coisa, pelo fato do desrespeito que foi feito, eu não digo nem conosco, mas com a população que estava presente na casa e as pessoas que estavam assistindo através da live, através da rádio, ouvindo através da rádio. Então, eu acho... O presidente, numa entrevista, né, ele disse que foi orquestrado em grupos de WhatsApp e o pessoal teria ido com o objetivo de fazer a baderna. Como é que o senhor vê essa declaração? Rapaz, eu acho... Infelizmente, eu acho que, mais uma vez, o presidente dá uma declaração equivocada. Até porque a eleição foi marcada por ele. Ele marcou a eleição no Diário Oficial no dia 25 de janeiro. Então, é o seguinte, as pessoas estavam na expectativa que pudesse acontecer a eleição. E estão na expectativa de tirar ele do poder. Eu não sei o que é essa ansiedade toda que existe dentro da população, né? Então, ele ali poderia... O vereador Valdes fez uma pergunta. Eu não estou aqui querendo ensinar ele como conduzir a casa. Longe de mim fazer isso, até porque ele é uma pessoa formada em administração, é um grande empresário. Então, mas ele poderia ter o seguinte, Valdes fez uma pergunta, ele poderia, vereador, olha, ouvi isso aqui, a gente decidiu a mesa, eu e a vereadora Elisângela, não colocar em pauta e dar continuidade à sessão. Não precisava aquele tumulto, ele está ouvindo um e outro dizendo, não, acaba a sessão, vereadores batendo palma, com desrespeito para as pessoas que estavam lá, para as pessoas que estavam assistindo. Isso é muito feio. Vereadores ou vereadora? Vereadoras. Vereadores no sentido geral, Sei. né? Porque engloba os 2 sexos, né? Mas, infelizmente, cada um responde por si. O mandato, então, o povo é quem vai julgar o mandato de cada um. Tem uma pergunta que eu tenho para fazer para você, que hoje eu ouvi nos 4 cantos da cidade. Acredito que devam ter feito essa pergunta a você, a Paulo, a Estelle, que, aliás, deixa eu nominar os que aqui se encontram. Paulo Brito, João Paulo, Paulinho de Marlene, Beatriz, Valdson, Xavier e Estelle. Faltando então somente a vereadora Delquisa Cavalcante e o vereador Matheus para completar os 10. A informação é que está vindo. Passadas as eleições, resolvido, superado todo esse mal-estar, esses 5 continuam no grupo liderado pelo ex-prefeito Ronaldo, pelo prefeito Gustavo, pelo deputado George, ou vocês rompem? A gente observa que há um certo mal-estar, porque essa disputa, e aí há quem comente que o senhor tem sido muito procurado, tanto pelo prefeito, pelo próprio Ronaldo, enfim, tem acontecido muitas reuniões pelos 5, né, que inclusive lançaram a chapa, são 2 chapas, uma com 10 e outra com 5. O senhor pretende continuar, mesmo depois de toda essa situação que eu vejo como traumática, inclusive ontem, aquele episódio, a população realmente ficou chocada, mas enfim, superado tudo isso, o senhor continua no grupo liderado pelo deputado Jorge? Já, as minhas coisas são sempre transparentes. Então, aqui, o nosso entendimento para a Câmara
é só no legislativo. Os vereadores de oposição sabem que nós fizemos um entendimento só para o legislativo. Os 5 vereadores da base do prefeito Gustavo permanecem na base do prefeito. O senhor, João Paulo, os dois Paulo Brito, Paulinho e Matheus. Apesar que os outros vereadores de lá tentam colocar para a população que nós somos vereadores de oposição porque estamos no entendimento no legislativo para a Câmara, nós permanecemos na base. E garanto uma coisa aqui, lanço um desafio. Esse entendimento foi feito aqui, mas ele poderia ter feito com o atual presidente, que procurou a oposição para se compor. O líder do prefeito, o Edson, procurou a oposição para se compor. Se eles tivessem feito essa composição com a oposição, eu garanto que o vereador Tei, o vereador João Paulo, o vereador Paulo Brito, Paulinho de Marlene e Matheus não estava tendo o comportamento que eles estão tendo. Porque nós somos vereadores de grupo. Nós não estamos aqui pensando em coisas pessoais, não. Então, infelizmente, aqueles que se colocam na rua e dizem, nós somos vereadores... Você acha que isso está acontecendo por parte dos 5 vereadores da outra chapa? Justamente. Então, se colocam na rua, nós somos vereadores da situação. Nós somos vereadores da situação. Fizemos apenas uma composição com a oposição para o legislativo, assim como o vereador Wallace procurou a oposição para se compor, e o Edson, que é o líder do prefeito, o líder do governo, procurou a oposição também. Então, quer dizer o seguinte... Nesse caso, o senhor teve mais habilidade de conquistar a oposição. Justamente. Se eu tivesse, por exemplo, se o Wallace fosse o candidato... Aí eu quero fazer 2 perguntas. Se o Wallace fosse o candidato com o apoio da oposição, estaria tendo essa celeuma? Se o Edson fosse o candidato com o apoio da oposição, estaria tendo essa celeuma? Por que só com o meu nome? Quer dizer que, por exemplo, o Wallace pode se compor com a oposição e fazer a candidatura dele. O Edson pode se compor com a oposição e fazer a candidatura dele. Eu não posso. Nosso grupo, eu, Paulo Brito, Paulinho, João Paulo e Matheus não podem. Por que essa discriminação conosco? O senhor está achando que... Como é que o próprio George está vendo essa situação? O senhor está colocando que os vereadores colocam como já vocês na oposição. E como é que o líder está vendo isso? Rapaz, o deputado George, ele tem mantido uma postura de não se meter. Ele diz que a Câmara se resolva entre os 10. Inclusive, ele disse isso aqui numa entrevista ao companheiro. E ele tem mantido essa posição. Então, é o seguinte, o que está faltando é maturidade do presidente Wallace, que tem conduzido o processo de forma errônea, como começou desde lá quando assumiu a presidência da Câmara. No caso, o senhor acha que o presidente, na sua visão, pelo fato de não ter conseguido viabilizar, derrubar aquele projeto da reeleição, que aliás foi uma propositura do vereador o Edson, né? E na época teve o seu apoio, o apoio de João Paulo, né? E você acha que ele deveria, de certa forma, aceitar essa situação, vereador? Rapaz, eu acho o seguinte, que para tudo na vida a gente tem que ter maturidade. E respeitar a vontade da maioria é o que se prega mais na casa, que maioria é maioria. Então é o seguinte, se tem na casa 15 e 10 opta votar no nome, então cabe aos outros 5, por exemplo, querer disputar, pode disputar. Agora querer tumultuar, fazer o povo, como ontem fizeram com a população, eu não falo por mim não, Jamba. Por mim eu tenho maturidade suficiente para muito mais do que aquilo ali. Eu não esquento com pouca coisa não. Agora, a gente tem que entender... O senhor esquenta e não demonstra. Não esquenta com pouca coisa não. Agora é o seguinte, a gente tem que entender o seguinte, a população vai para assistir uma sessão, para ouvir o Zé Diz, e chega lá, ouvir
um ato daquele é no mínimo lamentável, né? Mas cada um dá o que tem. Chegando também por aqui o vereador Matheus, agora os 10 estão completos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui também, em cima disso. O senhor hoje é ligado politicamente, ou o senhor é ligado a ele, ou ele é ligado ao senhor, Luiz da Funerária, que até lançaram agora uns apelidos que eu achei muito interessante. O Pavão, o Avião, né, e o Caixão. Tem um que é o Esperança, e tem um camelô também aí no meio desse negócio. Mas, enfim, como é que fica essa situação política? Luiz já disse aqui que é candidato a prefeito. Não é candidato a vereador e nem aceita ser vice de ninguém. Eu até perguntei se ele fosse convidado por um dos dois grupos para compor a chapa como vice. Ele disse que não aceitaria. Qual é o posicionamento do vereador T e o vereador João Paulo, que são muito ligados hoje a Luiz da Funerária? Luiz Caixão, né? Luiz é um amigo nosso. Luiz é uma pessoa que é filiada ao Solidariedade. No entanto, nós não fazemos política assim só pela questão, não, porque fulano é meu amigo, deixa de ser meu amigo. Então, o partido Solidariedade tem compromisso com a base do prefeito Gustavo Soares. Então, é o seguinte, Luiz é entendedor disso, sabe disso. Isso não quer dizer que ele não pleiteie ser candidato a prefeito. Ele pode ser. Eu estou dizendo que o Solidariedade hoje e até a eleição o Solidariedade tem um compromisso com a base. Entendeu? E, aliás, Luiz já fez parte da base, levado por João Paulo e pelo Luiz foi indicado pelo partido para fazer parte da gestão. E, diga-se de passagem, eu quero elogiar que ele fez um excelente trabalho quando assumiu a pasta de desenvolvimento econômico. Me diga uma coisa, amanhã haverá sessão normalmente, né? E na próxima quinta-feira, né? Assim, que é dia 20, que será dia 29, né? Que será a eleição da Câmara. Pode mudar alguma coisa ainda nesse cenário? Porque tem muita gente dizendo, não, porque pode mudar. Eu conheço situações que o cara foi ali, voltou e mudou. Na sua visão, pelos 10 que estão aqui, essa chapa continua firme até o dia 29? Já, a intenção de marcar este programa foi primeiro para pedir desculpa à população pelo que aconteceu ontem. O sentimento dos 10. O sentimento dos 10, aquele fato lamentável. E segundo, para reafirmar o compromisso entre os 10. Então, eu acho que, por exemplo, eu estou falando aqui por eles, mas você pode perguntar a qualquer um aqui, eu acho que a resposta vai ser a mesma. Vamos fazer aqui, João Paulo, por gentileza, venha para esse lado para a câmera pegar. Vamos perguntar aqui, vamos fazer uma eleição aqui. Os que estão a favor das palavras de T, levanta a mão aí para a câmera pegar. Os 10, levanta a mão. Se concorda que essa chapa permanece firme até o dia 29. Rapaz, tem que acabar com os 2 braços levantados aqui, viu? É só uma brincadeira, T. Mas, na realidade, eu achei louvável a sua atitude de ter pedido desculpas à população. Os ânimos se exaltaram. E o fato do presidente ter suspendido a sessão também estava embasado no regimento? Rapaz, o regimento dá uma prerrogativa que dá direito a ele, certo? A gente aqui não pode dizer que não dava. Só que ele já tinha reaprazado uma vez a eleição. Não, diga a sessão. A sessão dele ter suspendido a sessão. Existia motivo para isso. O senhor acha que ele agiu de forma prudente de ter suspendido a sessão? É o seguinte, ele tem a prerrogativa de suspender a sessão quando ele acha que a sessão tomou outro rumo. Eu não vou aqui querer ensinar ao Wallace a presidir, de forma alguma, longe de mim. Ele poderia, pelo menos, ter sido maleável, de assim, olha, ter conversado com o Walter, ter pedido, vereador, vamos acalmar, é o seguinte, vamos dar continuidade em virtude, em respeito à população que está aqui, entendeu? Mas, no entanto, ele faltou um pouco de habilidade, mas isso cada um age da sua forma. Né? Deixa eu dar uma passadinha rápida aqui nas redes sociais. O Daílson Machado está dizendo parabéns, vereador T. Muito boa sua explanação. Érica Cosme disse: se eu fosse o Alas, tinha dado
por acabado também a sessão. Coisa feia, baixaria. Érica Cosme está dizendo aqui. Leandro Souza está dizendo boa noite, Jarbas, aos vereadores presentes. Leandro Souza do Simão, conosco aqui na nossa live. Você pode acompanhar também esse programa através do nosso portal, que é www.tcm90fm.com.br. Eu estou fazendo a live aqui nas nossas redes sociais e lá tem duas câmeras super potentes, que aliás foram colocadas hoje com sinal de HD. A Luana Lima também está interagindo, diz que foi uma baixaria mesmo, segundo ela está colocando na live. Deixa eu dar uma passadinha aqui no nosso WhatsApp. O Leandro diz boa noite, meu caro e amigo T. A manobra do presidente ontem foi aquela famosa manobra de cabresto, né? Aquele que puxa, pode ficar bem, Paulo, aquele que puxa, manobra que puxa de cima e embaixo atende, logo puxaram a dele e atendeu, logo ele não aceita que um time que já está com a mão na taça coloque a outra. Ele quer que um time incompleto vença um jogo com jogadores a menos, por isso ele fez a prorrogação, né? Deixa eu abraçar meu amigo Coelho, está nos acompanhando. Um abraço, Coelho, do Foco Coelho, né? Está acompanhando também o programa. Paulo Brito, boa noite, Paulo Brito, que também vai dar uma palavrinha aqui no programa, que faz parte da mesa. Você foi consultado ontem sobre aquela decisão, Paulo? Boa noite. Boa noite, Jarbas. Boa noite, ouvintes do Panorama. Jarbas, de forma nenhuma. Eu estava presente na casa, estava na sala das comissões, reunido com vários vereadores, e na sala do presidente estava lá os 5. E em momento, aliás, confesso até que não estava os 5, porque foi feita uma chapa e não tem assinatura de Júnior, então eu acho que ele não estava lá. Estava os 4. Mas aí, em momento nenhum, eu fui convocado, não. Em 25 de janeiro, realmente, eu fui convocado. Discordei, mas a maioria é soberana, e aí a gente só aceitou. E ele reaprazou para o dia 20 de novembro, que era ontem, e infelizmente não aconteceu. Mas ele não justificou de forma plausível por que ele fez isso, e a gente está aceitando e vamos aguardar o dia 29, né? Aí a pergunta, dia 29, ainda pode ser reaprazada? Rapaz, o regimento interno, ele rege que a eleição ela deve ser realizada até a última sessão ordinária do período. Então, a última sessão ordinária do período é dia 29. Mas como ele é muito estrategista, ele tem muitos orientadores que conhecem muito o regimento interno, eu queria que ele fosse muito estrategista para ele marcar para janeiro. Para janeiro. Porque assim, contra fato não tem argumento. A presença dos 10 aqui já diz muita coisa. E cada um falando diz mais ainda. Eu vim aqui, quero até parabenizar o colega T, nosso futuro presidente, se Deus quiser, pela essa explanação realmente brilhante. Foi bem esclarecedora. E eu vim com todo o propósito aqui de dizer, reafirmar o meu compromisso. Eu, Paulo Brito, voto em T. Espero e acredito que todos os vereadores aqui estão aqui com essa proposta. Então essa história de virada de mesa, isso aí é do passado. Você acha, T e Paulo Brito, que quanto mais tempo passar, mais a coisa cria um clima mais tenso, é menos harmonioso, T? Eu acredito que não, já, até porque nós somos uma família. Eu digo nos 15, como um todo, entendeu? Nós somos uma família. E toda família tem discordância, né? Na família de sangue, como na família legislativa. Mas eu acredito que todo mundo tem acima de 18 anos. Tem maturidade para entender o que é certo. Eu arriscaria acima de... Não vou botar 40 não, porque as mulheres não têm essa idade não. Acima de 20. Acima de 20, né? Então todo mundo tem aqui maturidade suficiente para aceitar o que é certo, o que é errado, entender quando se dá para ganhar, entender quando não se dá. Então, eu acho, de minha parte, eu garanto a você uma coisa, Jarbas, que eu sou um dos mais provocados ali.
muita piada, muita indireta, mas... Como é que você enfrenta isso? Entra no ouvido, sai no outro, porque vontade dá e passa. Já, só para Fica à concluir vontade, aqui, Paulo. só para concluir aqui, ele falou um negócio muito interessante aqui no início, que foi exatamente a questão de não se arrepender de ter votado em Wallace para presidente. Da mesma forma eu faço as minhas palavras. Eu não me arrependo. Sabe por quê? Porque eu fiz parte, eu colaborei para que a gente desse a oportunidade do Açu saber quem é João Wallace como gestor. Porque eu me lembro de um processo eleitoral em que ele foi candidato a prefeito. O Açu, naquela oportunidade, não deu oportunidade a ele. Pois imagine que nós demos essa oportunidade e o Açu está vendo que realmente é ele como gestor. Truculento, arbitrário e muito mais. Porque quem participou da sessão de ontem, ao vivo lá, viu como é a forma que ele conduz, como ele gere a coisa pública. E não é dessa forma. Muito obrigado. O irmão Estélio, o vereador Estélio, também quer dar uma palavrinha. Nós já estamos aí, vereador, a menos de 2 minutos do término do programa. Boa noite, Estélio. Boa noite, Jarvis. Boa noite, amigos ouvintes da Princesa FM. Princesa FM. Dizer com a satisfação, alegria de poder estar aqui participando, todos os 10 vereadores que compõem a nova mesa diretora do BN 2019-2020, reafirmando assim o compromisso dessa chapa, dando uma demonstração de maturidade, dando uma demonstração de fortalecimento, dando uma demonstração de que não estamos para fazer a velha política, e sim a nova, né? Nós não estamos aqui para um campo de batalha, e sim para debater ideias, né? E acredito que com a gestão de T, nós não vamos ter o que estamos tendo nessa gestão ao longo desses 2 anos. Por vários momentos, foi desligado o microfone na cara do vereador, foi soltado piada na tribuna da casa para vários vereadores, e infelizmente, e graças a Deus, isso está chegando ao fim. E eu quero Eu acho que com a nova gestão, isso não vai mais acontecer. Acredito que não. Meu voto de confiança em ter é justamente esse. Acredito que será uma forma mais democrática. E eu acredito que com a gestão de ter, a gente vai conseguir levar a Câmara até as pessoas, coisa que isso hoje não vem acontecendo. Seria a Câmara itinerante? Justamente. Eu acredito que terá a habilidade que esse não teve, terá a competência que esse não teve e irá fazer o que esse não fez, né? Em menos tempo, ele vai fazer mais do que o que esse não fez. No primeiro ano de mandato de ter, eu acredito que a gente vai ter muitas coisas boas. E no último minuto, eu quero aqui fazer um comparativo a essa eleição da Câmara, Jarvis. Essa eleição da Câmara está muito parecida com a doença em um estágio final. Como assim, vereador? A doença em estágio final... A doença é porque realmente é. A doença em um estágio final, a pessoa sabe que a morte está chegando, mas quer ficar mais 10 dias, 15 dias perto dos seus entes queridos. Então, a abstinência pelo poder do atual presidente, que disse que tinha os votos para quebrar uma lei que nunca teve, mentiu para George, mentiu para Gustavo, mentiu para Ronaldo, mentiu para os vereadores e mentiu para a população do Açu. A abstinência dele para o poder está chegando já. Então, a diferença, quando eu falo estado terminal, é que a diferença dele mudar uma sessão que ele mesmo marcou para o dia 20 e mudar para o dia 29, vai só acrescentar 9 dias de sofrimento na vida dele. Porque o dia dele, o final dele, o biênio, ou seja, a presidência dele está com os dias contados. Eu acredito que a partir do próximo mês nós vamos contar os números regressivamente. Aí pegando um gancho aí para encerrar, feita a eleição, a posse já é automática? Assim? A posse é em janeiro, se não me falha a memória. O presidente, a gente vai entrar em acordo, provavelmente dia 1º de janeiro. Se entrar em acordo até dia 2, se não me engano, pode ser possível. Agradecer a participação dos 10, né? Amanhã eu vou estar com os 5, foi solicitado aqui. Nós vamos conversar com os 5 amanhã, inclusive com o presidente. E o espaço da rádio é democrático. A gente escuta os 2 lados e a população que faça o seu julgamento. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Direto